Olá, de volta, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando para você que gosta da boa informação. Talvez não seja aquela informação que você gostaria, mas a que você precisa, pode ter certeza disso. Daqui a pouco nós vamos falar da história de Natasha. Antes, deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Bem-vindos. Chegamos aí nas informações de Natasha, uma jovem bonita, vendedora, mas golpista. É isso? Nós vamos começar com essas informações daqui a pouquinho, e aí nós vamos trazer essas notícias que vieram da grande vitória. E aí a história dessa mulher. Eu tenho imagem aí da Natasha, eu tenho imagem dela. Natasha era uma vendedora, vendia sapatos, vendia tênis, mas Natasha não entregava mercadoria. Aqui no estado do Espírito Santo teve muita gente vítima desta belíssima mulher aí, ó, que saía para dar golpes e ganhou algum dinheiro. Mas até ser descoberta pela polícia. Natasha foi descoberta, o seu modus operandi descoberto e agora ela foi indiciada por estelionato. Olha, senhores vendedores externos, eu sei que tem um monte aqui na região. Bonita menina, hein, ô produção? Pois é, tem um monte de gente que vende de forma externa, porém honesta. Agora, pelo amor de Deus, vamos entregar mercadoria. Daqui a pouco nós vamos saber da história de Natasha. Ainda hoje, Biblioteca Municipal. Coloca a imagem para mim da Biblioteca Municipal aqui da nossa região. Eu já fiz várias pesquisas na Biblioteca Pública Municipal de Linhares. E, aliás, é um acervo gigante com mais de 30 mil exemplares. Tem de tudo aí. Romances dos mais variados, né? A história contemporânea, história de tudo que a gente imaginar e que a gente precise fazer pesquisas. Os alunos usam muito bem. Só que se você pegar algum livro aí na Biblioteca Pública Municipal aqui da cidade de Linhares, pelo amor de Deus, gente, vamos devolver. Sabe que tem muitos exemplares que ainda não foram devolvidos e muitas pessoas órfãs dessa biblioteca, no caso de alguns livros que não estão lá porque alguém levou e não devolveu. Ó, nos dias que nós falamos tanto do Dia do Livro, lembrando a importância da leitura, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco no nosso programa. É assim que começamos, queridos, no rádio ou na TV, fiquem conosco. A notícia chega até você. Vamos girar com o setor de polícia? Eu quero essa câmera aqui, produção. Eu quero contar a história de Natasha. Aliás, a nossa reportagem vai contar. Uma bela mulher que saiu para aplicar golpes. Muitas pessoas acreditando na índole de Natasha, uma vendedora de sapatos, tênis diversos, faziam negócio com ela. Mas é claro que esperavam receber a mercadoria. Só que ela dava golpes exatamente fechando negócios e não entregando mercadoria. Muitos capixabas foram lesados por ela e o golpe não era aplicado só aqui. Era aplicado também em estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Só que a polícia descobriu a Natasha dando golpes. E eu quero agora essas informações. Põe no ar. As fotos bonitas postadas nas redes sociais são de uma jovem de 21 anos indiciada por estelionato. O nome dela é Natália Vilaschi. Segundo a polícia, ela vendia tênis de marca que nunca foram entregues aos compradores. A primeira denúncia foi de um fato que aconteceu há 2 anos atrás. Uma adolescente do Rio de Janeiro encomendou um tênis com a acusada que nunca foi entregue. A menina tentou conseguir o código de rastreio ou o dinheiro do produto de volta durante 1 mês. Foi então que a mãe da adolescente resolveu negociar o mesmo produto com a mesma fornecedora, que deu todas as informações sobre o pagamento e a entrega do tênis. De acordo com o delegado, o crime está justamente aí, quando a acusada, sabendo da impossibilidade de entregar a mercadoria, continuou a negociação. O crime de estelionato se configura a partir do presente momento, de que ela não consegue cumprir com suas obrigações e mesmo assim continua vendendo. Ora, eu como cliente, será que eu compraria com essa pessoa se eu soubesse de todo o histórico de não entrega dos produtos? Eu acredito que não. Então, a diferença civil, de um problema civil para um problema criminal é esse, através do ardil que está no Código Penal, no artigo 171, que é a malícia, que é o engano para com as pessoas que compraram o produto e não obtiveram
a contrapartida. A estudante alegou à polícia que teve um problema com a entrega dos tênis pelo fornecedor. Ela foi intimada na delegacia e justificou, apresentou prints falando que tinha um problema com uma fornecedora. Em função disso, ela não estava conseguindo cumprir com a obrigação que era entregar o produto. Na verdade, eram tantas vendas que ela não tinha conhecimento de quais tinha problema ou não. Inclusive a que foi oriunda do Rio de Janeiro, ela não sabia se o produto havia sido entregue ou se ela tinha restituído o valor. De acordo com o delegado, a jovem deve ser ouvida também nos estados de São Paulo, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, onde ela também fez vítimas. Verificamos que havia vítimas em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Conseguimos localizar 2 dessas vítimas, elas foram devidamente ouvidas na delegacia. O inquérito se baseou nisso e também no histórico que localizamos na internet e motivo pelo qual ela foi indiciada pelo crime de estelionato. O delegado alerta que quem costuma fazer compras pela internet deve sempre checar a reputação do vendedor. Cuidado que o barato pode sair caro. Quando você vai comprar pela internet, verifique o histórico das páginas. Hoje, você fazendo uma pesquisa na internet simples, em navegadores de busca, você consegue saber se aquela página tem ou não credibilidade e se tem a possibilidade de cumprir com a obrigação. Então a gente orienta, cuidado com os links falsos também. Verifiquem, porque você pode ser vítima e isso é uma ocorrência recorrente aqui na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Todo dia atendemos vítimas que foram lesadas por compras indevidas em sites falsos ou sites duvidosos no ambiente virtual. Gente, vender é uma arte e é, acima de tudo, coisa séria. Então, não dá, né, para conviver com um negócio desse. Se é vendedor externo, claro que Natasha não vale de exemplo para você, né, querido? E para ninguém. Tem a mercadoria? Tu vai lá e vende. É assim que funciona. Olha, vamos falar do caso do ex-governador Gerson Camata, que foi assassinado em dezembro do ano passado. Começaram a ser ouvidas testemunhas de acusação neste caso. Eu tenho essas informações, põe no ar. Os advogados da família do ex-governador Gerson Camata não têm dúvidas de que o acusado vai ser encaminhado para o júri popular. Sem dúvida nenhuma, a acusação entende que a prova robusta desse crime torpe, né, desse covarde crime. Então, assim, não há dúvidas que, ao final, esse acusado será encaminhado a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri em razão dessa robusta prova que já foi produzida até hoje no processo. Foram ouvidas 8 testemunhas de acusação que foram incluídas no processo pelo Ministério Público Estadual, além da viúva do ex-governador Rita Camata. Também foi ouvido o chefe Cassinho Aires, que presenciou toda a cena de assassinato ao ex-governador. Depois de ouvir todas as partes, o juiz toma a decisão que autoriza que o ex-assessor de Camata seja levado a júri popular. Serão ouvidas as testemunhas de acusação. Amanhã serão ouvidas testemunhas de defesa e, se não houver nenhum previsto, também o acusado. Logo, então, será proferida, as partes farão alegações finais e o processo irá para o juiz para que o juiz profira essa decisão, a chamada decisão de pronúncia, submetendo ou não o acusado ao Tribunal Popular. Gerson Camata foi assassinado no dia 26 de dezembro do ano passado por Marcos Vinícius Moreira Andrade, que trabalhou com o ex-governador por quase 20 anos. A motivação do assassinato teria sido uma ação judicial movida por Camata contra o ex-assessor, que culminou em um bloqueio de R$60 mil na conta de Marcos Vinícius. O acusado está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana. Pois é, que caso que chocou os capixabas, né? Seguramente chocou. Produção, daqui a pouco eu vou falar sobre a Polícia Rodoviária Federal, porque ela terminou os números, já fez o levantamento de números da Operação Semana Santa. E olha que um dos casos registrados de acidente com vítima fatal aconteceu aqui na cidade de Linhares. Um outro caso registrado no Sul. A gente fala disso e ainda hoje, Biblioteca Pública Municipal. Você tem livro aí na sua casa, você pegou, esqueceu de devolver a Biblioteca Pública Municipal aqui da cidade de Linhares? Devolva-os. Esse assunto passa pelo programa Ronda da Cidade já já. De volta, vamos lá com informações. Aliás, eu gosto de fazer o programa Ronda porque por aqui passam muitas notícias. Vamos falar da Polícia Rodoviária Federal? Eu fiz um levantamento de dados aqui da cidade de Linhares. Muitos acidentes aconteceram nesse período de feriado prolongado.
a polícia finalizou números. Um dos casos de acidente com vítima fatal foi registrado no município de Linhares. E é aquela pergunta que a gente sempre faz aqui, na verdade uma indagação, né? A gente não sabe o que acontece nesse quilômetro, deixa eu ver se eu vou lembrar, 140 ao 150. Sabe que esse é um dos trechos mais perigosos do estado do Espírito Santo? Com relação a acidentes com vítimas fatais, ninguém consegue explicar. E pensar que a pista é boa, a estrada é muito boa. Vamos falar do fechamento da Polícia Rodoviária Federal, desses números, desses dias prolongados de feriadão. Põe no ar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, na Operação Semana Santa deste ano, houve aumento nas ocorrências de trânsito comparado ao mesmo período de 2018. O balanço final da operação indica que, em 2019, foram registrados 31 acidentes, 3,33% a mais se comparado no ano passado. O número de vítimas também foi maior. Este ano, os acidentes deixaram 36 pessoas feridas, enquanto que em 2018 foram 29 feridos. Os acidentes causaram ainda a morte de 2 pessoas. Uma delas morreu atropelada em Linhares na noite da última sexta-feira, nas proximidades de Bebedouro. Já o segundo acidente, com vítima fatal, foi na madrugada deste domingo, na BR-262, em Ibatiba. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, neste feriado, mais de 1.166 autos de infração foram emitidos. Foram 154 atuações por ultrapassagens proibidas, 876 veículos trafegando em excesso de velocidade e quase 1.400 condutores submetidos a teste de bafômetro. A PRF, além de reforço no policiamento e na fiscalização de trânsito, também levou à sociedade ações educativas voltadas aos passageiros e motoristas. Nas ações, além da fiscalização tradicional, as equipes realizaram orientação quanto aos equipamentos obrigatórios e quanto às condutas irregulares no trânsito. Muitas ultrapassagens indevidas. A gente flagrou isso aqui também na nossa região. Fico alerta para os motoristas, né? Se a gente quer um trânsito melhor, precisamos nos educar. É isso aí que tem que acontecer. Atendendo aos nossos amigos de Colatina, que também nos acompanham aqui, notícias policiais desta região. Se não estou enganado, é Altemar Collen que tem essas informações? Vamos chamá-lo então, põe no ar. A Polícia Militar teve muito trabalho no fim de semana em Colatina. O capitão Balbino, oficial do 8º Batalhão, explicou à nossa reportagem que as ações da PM foram intensificadas e, com isso, os resultados têm surgido. A apreensão de drogas e arma, a agressão a policiais e o encontro de cadáver identificado como Manuel Geraldo Juvencio foram algumas das ocorrências registradas. Foi encontrado um cadáver na tarde de domingo após ligação de um ciclista que passava pelo local. Foi feita a verificação, identificado, não constatado sinais de violência pela perícia e sim constatado que já tinha vindo a óbito por mais de 16 horas. Segundo informações de familiares, usuário de bebida alcoólica, vinha fazendo tratamento e com alguns problemas complicadores de saúde. Na perícia inicial não foi constatado sinais de violência, então se pressupõe por morte natural. Bom, próximo à Praça Sol Poente também, no final de semana houve aí uma detenção e uma apreensão de uma arma também. Como é que aconteceu essa situação? Num bar, funcionamento na parte central. Inicialmente uma discussão, segundo informações, um dos envolvidos quebrou uma garrafa e estava ameaçando. O cidadão detido foi até em casa, buscou um revólver, voltou com o objetivo de ceifar a vida de quem o estava ameaçando. A Polícia Militar agiu de forma rápida, fez a apreensão, prendeu o cidadão que empreendeu fuga pelas ruas da cidade, jogou a arma em cima de um caminhão e após o cerco pelas viaturas ele foi detido com um revólver 38 municiado, irregular, arma de fogo, foi levado ao DPJ e na madrugada pagou uma fiança de R$5.000 e foi liberado. Bom, tivemos também aí uma situação de Maria da Penha, né? No bairro Santo Antônio, quando o marido aí agredia a companheira. E houve inclusive uma tentativa de agressão aos PMs que atenderam essa ocorrência com um machado. O homem foi preso, esse machado também apreendido. Como é que foi também essa situação? Uma ocorrência de alta complexidade. O indivíduo quebrou todos os móveis da casa, agredindo a esposa com 2 filhos dentro de casa, completamente alterado. A guarnição chegou ao local
e na primeira verbalização ele passou a mão de uma ferramenta, pegou um machado, ameaçou a integridade física do policial, que efetuou disparo de arma de fogo. Nesse momento ele deixou o machado e se entregou. Foi conduzido ao DPJ e autuado aí pela Lei Maria da Penha. Os disparos dos policiais foram disparos de advertência. Foram disparos para cessar a injusta agressão que não veio atingir ele. O serviço da Polícia Militar em Colatina tem logrado êxito em várias prisões em virtude dessa parceria. A população na rede social, no 181, se não for um caso mais urgente, no 190. A gente deixa aqui a orientação, faça o 190, aquela moto fazendo barulho na sua casa, na porta da sua casa, atrapalhando o descanso, aquele som alto, aquele tráfico de drogas, qualquer que seja a infração ou o crime da desordem, a polícia está aí para atuar. Pois é, tem que intensificar mesmo. Aqui na cidade de Linhares, o policiamento também está intensificado e com resultados. Nós temos alguns dias onde a polícia tem registrado 1, 2 ocorrências. É bem diferente de alguns dias atrás, onde eram registrados uma média de 15 ocorrências aqui na cidade de Linhares. Se nós contarmos Soretama e Rio Bananal, é claro, que é a área de atuação da Polícia Militar do 12º Batalhão. Daqui a pouco de volta nós vamos falar sobre a Biblioteca Pública Municipal e a obrigação de devolver os livros que foram tomados por empréstimo. Daqui a pouco nós vamos abordar o assunto, é importante, no Ronda. Agora eu vou conversar com o secretário de Esporte, Turismo, Cultura, Lazer aqui da nossa região e o assunto é Biblioteca Pública Municipal. Ivan Salvador, tudo bem? Bom tê-lo aqui mais uma vez. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Bem, o assunto é sério, viu, gente? Eu já fiz muitas pesquisas na Biblioteca Pública Municipal. Agora, tem que ter compromisso de chegar lá, fazer, ou pegou emprestado, levou o livro para casa, mas tem que devolver. Alguém vai vir depois e fazer a mesma pesquisa que você. Ivan, o problema lá é que os livros, alguns, não voltam. Então, infelizmente, nós temos um problema assim, grave, porque mais de 10% dos nossos livros não estão retornando para a Biblioteca Municipal e isso dificulta as outras pesquisas das outras pessoas que querem aqueles livros que foram pegados emprestados, e não foram devolvidos. Então, nós estamos fazendo uma campanha de devolução, não paga multa, entendeu? Pelo contrário, vai ganhar um muito obrigado, um sorriso, para que nós possamos recompor todos os nossos livros na Biblioteca Municipal, que gira em torno de mais de 22 mil livros. 22 mil livros? Agora, quantos livros, mais ou menos, nós estamos falando que foram parar na mão de alguém, de repente devolveram, não, esqueceram de devolver? Quantos livros, mais ou menos, hein? Nós estamos falando aí em 2.300 livros que não foram devolvidos. Então, exatamente. Então, é uma quantia, é um número expressivo que faz muita falta à Biblioteca Municipal. Tá? Então, às vezes a pessoa pegou e, por um esquecimento, enfim, a pessoa não tem que ter vergonha de chegar lá e devolver. Pelo contrário, nós estamos pedindo, por favor, que eles façam essa devolução e continue pegando, continue fazendo sua leitura, que nós sabemos a importância da leitura na vida das pessoas. Então, o que nós precisamos é ter esses livros de volta para nós estarmos oferecendo para outras pessoas. É um ato simples, você pode ir lá até fazer essa devolução e já pegar um outro livro para você levar para casa e estar lendo, mas que esse que você devolveu, com certeza vai poder ajudar outra pessoa em alguma pesquisa. Muito bem. E nós estamos mostrando aí, imagem dos alunos na Biblioteca Pública aqui da cidade de Linhares, que é uma das mais importantes do estado do Espírito Santo, se a gente for considerar o montante de materiais que nós temos aí para pesquisa. Então, é fundamental que nós cuidemos, né, Ivan? É um bem da cidade. Então, a gente precisa cuidar bem disso aí. Olha bem, a nossa biblioteca ela está entre as 5 melhores bibliotecas do estado do Espírito Santo. Somos 5? Exatamente, somos 78 municípios, o estado tem, e nós estamos entre as 5 melhores, entendeu? Mais bem equipadas,
né? Nós temos um ambiente totalmente climatizado, funcionários para estarem orientando as pessoas, enfim, é um lugar muito bacana, né, que é a Praça 22 de Agosto. Então, assim, o que nós queremos é que as pessoas frequentem mais a biblioteca. Nós temos lá um ambiente para criança, propício para criança, as cadeirinhas propícias para as crianças irem lá fazer a leitura infantil, que nós temos muita coisa em relação à leitura infantil. Então, o que nós queremos? Nós queremos que os pais levem seus filhos para lá, tenham um ambiente para o pai, juntamente ali com o filho, né, cadeiras para os adultos, cadeiras para as crianças, para que possam fazer aí uma leitura junto, tirar nossas crianças, né, que eu sempre falo muito, né, aos pais e mães, para que nós possamos tirar um pouco as crianças, né, do telefone celular, que ela conheça um Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos, enfim, essa coisa que faz parte da infância de uma criança e que tende, né, a ajudar na formação. Está provado que a leitura ela ajuda até na coordenação motora, né, da criança, da evolução da coordenação motora da criança, memorização, enfim, o que nós estamos oferecendo para as pessoas aqui em Linhares é justamente o que uma criança e um adulto precisam para estarem sempre com a saúde melhor, a memorização, enfim, a coordenação motora. Muito bem. Gente, olha, ninguém aqui está te julgando, não. É tanto que eu deixei bem claro. De repente, por um esquecimento, você não devolveu o livro. Então, devolva. Como disse o Ivan, fiquei feliz em saber, aliás, a 5ª Biblioteca do Estado está aqui, é nossa. É um bem que a gente precisa cuidar. Mais uma vez, eu insisto nisso. Exato, nós não somos a 5ª, nós estamos entre as 5. Entre as 5. Entre as 5, isso é muito importante frisar. Em relação, apenas um detalhe, Oséias, na semana passada, né, uma pessoa que tinha pegado um livro, né, mudou de cidade, retornou para Linhares depois de 3 anos e na quinta-feira foi lá, achou o livro na casa dela e foi lá e fez a devolução depois de 3 anos que o livro estava com ela. Então nós agradecemos, né, oferecemos se ela queria levar mais um exemplar de outro livro para ler. Então a importância, olha bem, a pessoa ela simplesmente foi lá depois de 3 anos e fez a devolução. Para nós isso é muito importante, né? Eu quero parabenizar a pessoa que a forma como aconteceu para nós não interessa, o que interessa é que ela foi lá depois de 3 anos, retornando à cidade de Linhares e fez a devolução do livro. Isso foi muito bacana, um exemplo que não tem momento para se fazer a devolução. O importante é que a devolução seja feita. Muito bem. Ivan, obrigado por ter vindo ao programa Ronda e ter dado essas informações tão importantes. Devolva os livros, então. Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Até amanhã, então. Tchau, tchau.